Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente quando assistia aquelas lutas de boxe antiga, né? A gente via muitas vezes situações assim que eram incompreensíveis, né? Às vezes a gente via lutador que ficava correndo do adversário, lutador que ficava dançando na frente do adversário, né? A gente pensar no antigo Cassius Clay, né? Tinha muito essa prática de ficar indo para lá e para cá, né? Dançando e tal. Aí a gente fica pensando, Será que é isso que a gente está vendo agora, né? Aquela estratégia de ficar indo para lá e para cá e tal, esperando o oponente cansar. Será que é isso? Não sei, fica a pergunta. Agora, fico me lembrando também, e eu sempre digo para vocês que quando fico assim meio sem entender o que está acontecendo, né? Fico meio reflexivo, volto ali ao manancial, né, que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras, para tentar tirar dali alguma reflexão, algum entendimento que nos ajude a ter uma perspectiva mais abrangente sobre o que está acontecendo e receber dali alguma orientação desse livro que tem há tantos milênios aí, né, funcionado como esteio e luz para a humanidade. Na Bíblia a gente tem uma passagem curiosa, né, que é o conflito entre o exército de Israel contra a cidade de Ai, né? E foi essa empreitada foi extremamente curiosa, porque na primeira investida, o exército de Josué, ele levou poucos soldados e por vários motivos ali acabaram perdendo um confronto que eles achavam que estava já vencido. E aí eles tiveram que voltar, né, repensar como trabalhar, oraram lá, buscaram de Deus uma orientação. E aí a orientação foi o seguinte: a ideia era chegar até a cidade dos oponentes lá em Ai, e quando eles viessem para cima sair correndo, fingindo que estavam com medo, né? E assim fazer com que eles baixassem a guarda e todos os soldados saíssem da cidade e a cidade ficasse ali com os seus portões abertos, né? E nesse meio tempo a estratégia envolvia colocar esses soldados na frente ali para fingir que estavam fugindo, mas colocar outros elementos da tropa ali por trás da cidade para poder aproveitar que a cidade estava desguarnecida pela falsa sensação de vitória e aproveitar para invadir a cidade e dominar ali o território do inimigo, né? E foi isso que aconteceu. Eles conseguiram fazer com que o inimigo acreditasse que eles estavam fugindo, saiu todo mundo para fora, a cidade ficou desguarnecida e assim eles conseguiram conquistar essa cidade. Aí a gente está vendo, né, a realidade hoje, né, um lado muito ativo, outro lado né, aparentemente não tomando atitudes contrárias em evidência, né? Talvez dos bastidores, a gente não sabe. E aí a gente fica perguntando, será que é essa a estratégia, né? De deixar o oponente vir para fora, deixar o oponente ter a falsa impressão que já está tudo certo, está tudo vencido e você nesse movimento conseguir identificar quem é quem, conseguir deixar o opositor aparecer, né? Se expor. Será que é isso? Será que é semelhante àquela estratégia do caçador, né, que o animal está na toca e ele fica forçando a barra para o animal sair da toca para poder capturá-lo? Será que é isso? A gente fica perguntando, né? Agora, pessoal, para você que acha que a situação que a gente está vendo aqui é uma situação inusitada apenas no cenário brasileiro, é só você pensar, se você quiser abranger os seus horizontes, pense na linha de controle real. Tá? O que é a linha de controle real? Uma divisa entre o território dos chineses e indianos, tá? Mas os dois países nunca entraram num consenso sobre o tamanho dessa fronteira e quais regiões pertencem a quem, tá? Não sei se você ficou sabendo, houve um embate ali entre essas duas nações nessa região fronteiriça e ali acabou, eventualmente ali terminou com a perda de 20 soldados indianos. Da parte dos soldados chineses a gente não teve a informação. Então nós estamos vendo uma escalada de tensão internacional ali na região lá do Oriente, né? Nas Coreias também, ali houve uma escalada de tensão. A Austrália dizendo que estava sofrendo ali ataques cibernéticos.
Lá nos Estados Unidos, aqueles protestos de rua, muitas coisas acontecendo, mas também, ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump fazendo seus comícios, né, os comícios tendo muita gente ali presente e tal, e crescendo nas suas arrecadações para essa reta final de campanha. E aí eu lembro a vocês, né, que todo mundo acha estranho esse ano de 2020, né, tá achando que o ano tá muito recheado de eventos inusitados, mas eu digo para vocês, pessoal, isso se chama aquela famosa ideia dos eventos que acontecem em outubro, tá? Sempre em ano de eleição americana. Então, 2020, ano de eleições americanas, quem acompanha um pouquinho a história já sabia que ia ser tenso. Só que, eu repito aqui o que já falei em outros vídeos, a situação nesse momento gera uma postura apreensiva da parte de quem está olhando com calma, porque já houve grandes eventos ali, talvez eventos inéditos, né, que a gente nunca viu na história. Primeiro, vimos lá a tentativa de impeachment do presidente Donald Trump, depois aquela confusão com o Irã, depois a questão da crise de saúde mundial, né, e depois crise econômica vindo, mas também agora essas manifestações de rua. E nada disso conseguiu tipo assim, queimar definitivamente Donald Trump dentro do seu pleito eleitoral. Na verdade, algumas notícias até estavam apontando que ele, depois do impeachment, por exemplo, até teve um considerável, um pequeno aumento ali na sua popularidade, né? Agora, eles estão apostando aí num livro que um dos ex-conselheiros do Trump, o John Bolton, está querendo publicar para ver se dá uma queimada no Trump, né? Houve uma batalha judicial em cima disso. Então, galera, dentro desse universo aí sempre estranho em anos de eleições americanas, nesse ano de 2020 a gente já viu muitas coisas assim fora do normal acontecendo e o Trump se mantendo. A gente fica pensando o que será que pode acontecer depois, né? Lembrando que até na região do Paquistão houve alguma tensão ali também, naquela região ali que envolve ali Paquistão, Índia, China. Então a gente está diante de um cenário inusitado, tá certo? A gente fica perguntando o que será que mais vai acontecer para tentar derrubar o Trump e como isso pode atrapalhar a gente aqui no Brasil também, né? Deus queira que a gente não tenha mais problemas internacionais vindo aqui nos atrapalhar, tá bom? Deus abençoe você nesse domingo. Deus abençoe sua família também, que Deus nos guarde a todos, nos livre aí de toda maluquice que a gente está vendo. E aí eu deixo uma reflexão para vocês aqui, para a gente pensar, né, nesse domingo. Será que na época que a Alemanha, por exemplo, estava começando a entrar naquele cenário sombrio lá na década de 30 e 40, será que os alemães eles perceberam isso na hora? Ou só depois, muito tarde, eles começaram a perceber que a coisa estava se deteriorando, né? Então, é uma boa reflexão a gente pensar, né, que às vezes a coisa já está tomando assim proporções estranhíssimas e como a gente está no meio do furacão, a gente não percebe, né? É só você imaginar, né, que você está no meio do furacão, você está vendo tudo girando, você não consegue entender muito o que está acontecendo. Então, vamos começar a refletir sobre isso, né? E ficar de olho no que está acontecendo, porque, como eu falei nos outros vídeos, até o dia 3 de novembro, que é a data das eleições americanas, a gente pode ver ainda muita coisa estranha acontecendo, porque, como eu tenho dito, a oposição nos Estados Unidos e muitos outros setores internacionais não querem de jeito nenhum permitir que o Donald Trump tenha uma oportunidade de se reeleger. Eles veriam nisso, eles estão falando sobre a maior derrota, né, o maior problema da história recente. E eu digo para vocês também algo que não tenho visto muitas pessoas falarem. Se o presidente Donald Trump eventualmente não for reeleito, isso vai mudar muito o cenário aqui no Brasil também, porque a gente vai perder essa parceria extremamente importante para esse novo cenário, né, da presença conservadora no Brasil. Então, fica essa reflexão. Um abraço
examine todas as coisas, retenha que é bom. Se você quiser se tornar membro aqui para poder ter acesso ao conteúdo exclusivo direto do Bunker, onde a gente faz uma espécie ali de blindagem contra todo tipo de manipulação, com todo tipo de desinformação, a gente faz vários estudos interessantes. Fica o convite, primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, valeu!